Pelas suas Bíblias, eu estou usando a mesma tradução que existe aí na Bíblia que vocês têm à mão. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo número 5, versículos 1 ao 11 e 18 ao 24. Vocês, por favor, mantenham as suas Bíblias abertas, porque mais adiante a gente vai repetir alguns versículos-chave. Amém? Então, o apóstolo Paulo estava dirigindo essa carta à igreja de Tessalônica, falando acerca da ressurreição e a primeira vinda de Jesus Cristo. E a segunda vinda de Jesus Cristo. Jesus já tinha vindo, obviamente, pela primeira vez. Então, ele estava dando instruções de como o povo da igreja de Tessalônica deveria viver, olhando para diante, tendo em vista a volta do Senhor. E o mesmo que estava se passando naquele tempo está se passando conosco nos dias de hoje, cada vez mais e mais e mais. Nós olhamos para o momento da volta do Senhor. E começando no versículo 1, a palavra do Senhor diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o quê? Como ladrão de noite. Pois que, quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá o quê? Repentina destruição, com as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, disse o apóstolo, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos de quê? E filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os que dormem, os demais, mas vigiemos. Vamos repetir. Mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos de quê? Couraça da fé e da caridade. Outras traduções dizem a couraça da fé e do amor. E tendo por capacete o quê? Esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para o quê? Para que vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com quem? Com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e mais. Edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Aí vamos para o versículo 16. O que diz lá? Regozijai-vos sempre. E que mais? Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é o quê? A vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o quê? O bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos o quê? Santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam o quê? Plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é quem?
o que vos chama, o qual também o fará. Esta é a palavra do Senhor para nossas vidas nesta manhã. Vocês podem perguntar, agora é tempo de quê? Agora é tempo para nós estarmos vigilantes e preparados para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele voltará, não se sabe o dia, mas tudo que está acontecendo, como eu já disse, está acontecendo, já está escrito que ia acontecer. Às vezes a gente vivia como no passado, nós vivíamos pensando, um dia tudo isso vai acontecer, um dia o Senhor virá, mas tudo que está escrito não vai acontecer no futuro, já está acontecendo. Então nós temos que estar vigilantes. E o apóstolo Paulo, ele nos dá algumas instruções como igreja, como cristãos, para que nós estejamos vigilantes e olhando para aquele momento, porque não deve ser surpresa para nós, já que está escrito. Mas ele diz o seguinte, ele recomenda o seguinte, regozijai-vos sempre, ou seja, estais contentes no Senhor. Não é contentes no sentido de alegria, mas estais contentes no Senhor, porque é o Senhor que nos conduz e é o Senhor que vai nos levar até o dia em que Ele voltar, em que nós seremos apresentados ao Senhor do jeito que Ele quer que nós sejamos, irrepreensíveis. Nós somos separados para este propósito que é consequência da nossa salvação. Então, ele avisou, o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá o quê? Repentina destruição. Veja, nós temos que ser smarts, como dizem os irmãos americanos, nós temos que ser esclarecidos ou espertos do ponto de vista de saber o que está acontecendo e estarmos preparados. Todas essas coisas que estão acontecendo hoje, veja, às vezes a gente é tomado por surpresa. Cada um desses ataques terroristas que acontecem em algum lugar do mundo, uma hora acontece de um lado, outra hora acontece do outro, para as pessoas que estão ali, como aquelas que estavam na França, no dia que o cara pegou lá o caminhão e saiu matando um monte de gente, aquelas pessoas foram tomadas, muitas certamente foram tomadas por surpresa, não esperavam que aquilo acontecesse. E está escrito aqui, que quando disserem que haverá paz, que há paz, essas destruições vão acontecer assim, inesperadamente. E a cada dia acontece alguma coisa que para o povo onde acontece são coisas inesperadas. Mas na verdade, elas não devem ser para nós coisas de surpresa. Pode acontecer aqui, em Fall River, pode acontecer no Brasil, como já tem acontecido coisas no Brasil que não acontecia. Nunca se ouviu falar de terrorista no Brasil. E hoje em dia já se descobriu lá que existiam pessoas que estavam com o propósito ligado àquele grupo lá do Estado Islâmico. Então, o propósito de Deus, qual o propósito de Deus? É a nos preservar para a nossa salvação. Nos preservar para a nossa salvação em quem? Em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo foi claro, ele disse, o propósito de Deus não é para entregar vocês para o dia da ira. Porque como eu já falei, que não é novidade para vocês, Deus é amor, mas Deus também é justo. Haverá um dia em que a ira vai surgir contra os que não são do Senhor, os que são inimigos do Senhor, e nesse dia, aí muita gente certamente perderá o bonde, como dizem os mineiros. Lá no Brasil tem um estado de Minas Gerais, onde os mineiros falam essa expressão, perder o bonde. Perder o bonde é porque você chegou atrasado, né? Senão você não perderia o bonde. Então, o apóstolo Paulo, é claro, primeiro de dizer que nós estamos dentro do processo para que o Senhor complete a nossa salvação, que na eternidade ela já aconteceu, mas nós estamos no processo de santificação aqui.
Então, uma outra coisa que ele faz, que é muito interessante nessa carta, eu gostaria que durante a semana vocês refletissem, lendo essa carta do princípio ao fim, ela é muito prática, né? Ele elogia a igreja, ele elogia aquela igreja de Tessalônica pela fé que eles tinham e pela receptividade da palavra. Eu vejo uma semelhança entre o que acontecia na igreja de Tessalônica e essa igreja aqui, né? A palavra de Deus ela é válida não só para aquele tempo, mas por todo sempre. Então, nós somos pessoas, até onde eu conheço essa igreja, somos pessoas de fé. Nós somos verdadeiramente pessoas de fé. E nós estamos receptivos à palavra de Deus, como um alimento nosso do dia a dia. O alimento, nós podemos passar uma semana sem comer? Quem é aqui que consegue passar uma semana sem comer? Eu não consigo, né? A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual dia após dia. Nós não podemos nos alimentar da palavra de Deus só aos domingos. Nós nos alimentamos da palavra de Deus quando viemos aqui na quarta-feira. Nós nos alimentamos da palavra de Deus quando temos as nossas disciplinas espirituais. Mas o apóstolo Paulo falou uma coisa muito interessante. Ele destacou, chamou atenção para as questões espirituais. E lá no capítulo 1, por isso é que eu estou recomendando que vocês leiam essa carta durante a semana para digerir, ele chamou atenção de uma coisa muito importante lá no capítulo 1. Ele disse: convertestes para quê? Para servirdes. Vós estão convertestes para um propósito que Deus tem na nossa vida. Nós nos convertemos para servir. E aí, dentro desse destaque, dentro deste propósito espiritual para com a igreja, o Senhor deixou muito claro que a nossa salvação, e eu já falei e continuo repetindo, ela não para em nós para nós tirarmos os benefícios da salvação e não passarmos ou sermos instrumentos de passar a salvação para as outras pessoas, falar do amor de Deus para as outras pessoas. Isto é servir. Isto é servir. Toda vez que nós nos omitimos, quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, eu já ouvi pessoas falarem o seguinte: eu não vou falar do assunto de Deus com ninguém porque eu não quero ofender ninguém. Será que isso aí está certo? Isso aí tem a ver com o que diz a palavra de Deus? Se a pessoa se sentir ofendida quando a gente der o nosso testemunho, é um problema entre a pessoa e o Senhor, não é um problema nosso. Nós não podemos ser rígidos, nós não podemos ser estúpidos ou grosseiros com as pessoas ou discriminá-las. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é servir desta maneira, levando as pessoas. Se as pessoas não abrirem o coração, isso nem ofende a pessoa, porque um dia o Senhor vai abrir o coração daquela pessoa e aquela pessoa certamente vai se lembrar: uau, teve um vizinho meu, teve um amigo meu que me falou disso, eu agora estou aqui em problemas, mas deixa eu procurar o Senhor. Então, a palavra, quando a gente semeia a palavra, quando a gente ministra as pessoas, dando o nosso testemunho, né, isso daí fica lá, é uma semente que está lá. Então, o Senhor nos deu esse papel como igreja. E estas palavras dirigidas à igreja de Tessalônica, elas se aplicam a nós, se aplicam à igreja que nós fomos ontem lá na celebração do aniversário, se aplica a todas as igrejas. Se as igrejas não fazem o que está escrito na palavra do Senhor, não é problema nosso. Nós estamos procurando buscar o Senhor e fazer aquilo que nos recomendou. Então, nessa palavra que nós lemos, Deus nos ofereceu armas. Nós precisamos de armas para a gente cumprir esse propósito. Quais são as armas que nós precisamos? Será que nós precisamos de fuzis para sair por aí matando os que não aceitam a Jesus Cristo? Ou sair por aí matando lá o que seja a fé deles? Né? Então, as armas quais são? Elas são muito claras. Nós temos que nos revestir das armas da couraça da fé e do amor. Nessa tradução chama caridade, mas a palavra original é mais relativa a amor.
né? Outras traduções usam a palavra amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Você já viu o cara andando de moto com capacete? Ou então, lá na construção, ele está fazendo uma obra perigosa, ele está lá em cima da ponte, pode cair um negócio na cabeça dele, então ele usa um capacete. Eu gosto dessa ilustração. O capacete é para quê? É para nos proteger. Então o capacete, né, da salvação, né, é o que nós precisamos de usar para nós enfrentarmos as nossas lutas do dia a dia. Eu adorei essa música que a irmã cantou hoje, porque essa música, ela efetivamente, ela traduz aquilo que a Bíblia fala, né? Então, para nos capacitar, Deus nos deu essas armas. Nós não podemos sair de peito aberto, ninguém sai para fazer uma obra perigosa ou sai para ir para a guerra sem se proteger. E o nosso capacete e a couraça de fé é isso aqui, que são as armas para nós podermos sair sem temor para as nossas lutas. Temos lutas, mas estamos protegidos pelo Senhor até o dia que Ele voltar, né? De fato, neste mundo nós temos aflições, né? Por causa das pressões desse mundo, muitas pessoas ficam o quê? Ficam tristes, outras pessoas vivem preocupadas. Oh meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Como eu vou fazer? Eu agora preciso do meu sustento, da minha sobrevivência. Se eu for ficar o dia inteiro preocupado com o meu sustento, eu não faço mais nada. Então, se eu servir ao Senhor, se nós servirmos ao Senhor e tomarmos as promessas dele, nós não vamos ficar nem aflitos, nem preocupados e nem tristes. Eu vejo muita gente triste, às vezes acabrunhada, mas isso aí é uma grande oportunidade para a gente falar da esperança e do amor do Senhor a essas pessoas que vivem tristes e preocupadas, né? Mas o que o Senhor espera de nós até o dia da vitória, até o dia que Ele voltar? O que Ele espera de nós como igreja? O que está escrito, né? Isso é uma recomendação para a nossa prática como igreja, para a nossa prática como cristãos. Ele diz aí, exortar-nos uns aos outros e edificar-nos uns aos outros. O que é exortar? Exortar é eu chegar para a pessoa que está fazendo alguma coisa que não é boa e xingá-lo ou falar palavras duras. Não, exortar em amor é dizer, é mostrar que existe uma outra maneira de viver. Isso é que é exortar em amor, né? E a outra coisa que ele diz é que edificar-nos uns aos outros. O que é edificar-nos uns aos outros? É levantar-nos uns aos outros, ajudar-nos uns aos outros. Ajudar-nos uns aos outros, o que é? O dia que um irmão está triste, o dia que um irmão está doente, o dia que um irmão está acabrunhado, seja por qualquer razão, não importa qual é a razão, é chegar para aquele irmão, né, e levar para aquele irmão os nossos ouvidos, primeiramente. É melhor ouvir do que falar, ou levar os nossos ouvidos para que esses irmãos que estejam com tristeza ou qualquer coisa possam extravasar a tristeza deles, e certamente eles, quando nós dermos atenção e ouvidos a eles, eles vão se sentir melhor. E a outra coisa também é o seguinte, quando aquele está com aquele problema, nós vamos lá, vamos levar uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Mas no dia seguinte, quem pode estar naquela situação sou eu que fui ajudar aquele irmão. Essa é a função da igreja. E pode ser que tenha algum dia que o pastor que está absolutamente triste e às vezes frustrado, mas é o papel da igreja, porque o pastor também é uma ovelha do Senhor, né? Então é o papel da igreja como corpo de Cristo. Por isso eu falei da oração corporativa. A igreja como corpo de Cristo, uns levantarem os outros, edificarem uns aos outros, né? É isso aí. Agora, existe um ditado. A gente, cada vez que confronta a filosofia do mundo com a palavra de Deus, a gente encontra umas aberrações enormes. Essa
essa coisa aí de uns ajudarmos aos outros, isso aí é o que está escrito. Agora, qual é a filosofia? Tem um ditado lá no Brasil, eu não sei se vocês conhecem todos esse ditado, que diz assim, cada um por si, Deus por todos. Hermano, tu conoces esse dicho? Cada um de nós hace por nós. Cada um por si. E Deus por todos. Será que isto está de acordo com o que está escrito na Bíblia? Está escrito na Bíblia que é cada um por si? Não. Sabe por quê? O mesmo apóstolo Paulo, ele nos diz que nós pertencemos uns aos outros. Quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós pertencemos uns aos outros. Então, essa outra filosofia do mundo de dizer, eu não tenho nada a ver com a vida dele, eu não vou me meter na vida dele. A gente se meter na vida dos outros é uma coisa totalmente diferente do que a gente ir lá para apoiar. Não é para se meter, não é para dar, para dizer o que a pessoa tem que fazer, mas é para encorajar, é para ajudar em maneira prática. Então, essas filosofias do mundo, elas são absolutamente contra o que está escrito nas Escrituras. E no domingo passado, quando eu preguei, eu falei daquele movimento que veio lá da Europa, do humanismo, que foi o que inculcou o egocentrismo na mente das pessoas. Eu, tudo para mim, tudo para os outros. Então, veja, é um tijolo em cima do outro. Aqui o apóstolo Paulo é muito claro. E quando ele diz na carta aos Romanos, que eu creio que é na carta aos Romanos, que nós somos membros uns dos outros, é como que o braço e o corpo. O braço é um membro do corpo. Né? A cabeça é um membro do corpo, as pernas são... Nós somos membros uns dos outros. Não é isso? Então, é isso que a gente tem que estar esperto. Não é na filosofia do mundo, senão a gente fica dando tiro para o alto aí à toa. Então, quando o apóstolo Paulo diz, regozijai-vos sempre, será que isso se pode traduzir com alegrar-nos sempre? Não, absolutamente, porque alegrar, a gente geralmente tem um conceito de alegria quando tudo está bem, não é? Quando tudo está bem, a gente está alegre, a gente está feliz, mas regozijai-vos sempre, o sentido correto da palavra é o sentido de contentamento no Senhor. Contentamento, aquilo que aquele pastor estava pregando lá ontem. A gente não se comunicou, não falou, eu não sabia que ele ia pregar aquilo, nem ele sabia que eu ia pregar isso, sobre o mesmo assunto, mas o que acontece? O Espírito de Deus fala à igreja. É uma prova clara e real do que está escrito. Né? Nós fomos lá naquela igreja ontem e o pastor pregou no versículo 18 dessa passagem. Então, basicamente não é algo dependente das circunstâncias, como a canção que ela cantou, né? E que nós cantamos. É claro que as circunstâncias trazem dificuldades para nós, mas também está escrito que o nosso Deus é maior do que todas as nossas dificuldades. O nosso Deus é maior do que uma montanha de pecados. Não importa o que se fez no passado, importa a transformação que a gente possa estar buscando no presente e olhando para o futuro para estarmos preparados para o dia do Senhor. Então, tem muita gente, não é pouca gente não, hein? Quando eu examino aí as estatísticas, tem muita gente que não quer saber de chegar a Jesus Cristo, sabe por quê? Eu fiz tanta coisa errada na minha vida, eu fui um criminoso, eu xinguei a minha mãe, não importa. Mas isso aí é coisa do diabo para a pessoa não entender que para todo pecado existe o arrependimento, que é o remédio, né? E o arrependimento muitas vezes é difícil, mas com a ajuda do Espírito de Deus, a gente até pode chegar ao arrependimento. Então, claro que as circunstâncias são dificuldades, mas Deus trata conosco no meio das nossas dificuldades. Se tudo corresse bem a vida inteira para nós, certamente a gente não iria estar preocupado em buscar ao Senhor. Mas é exatamente no meio das nossas dificuldades que o Senhor trata conosco. Então, deixa eu dar a vocês rapidamente um testemunho do que passou comigo. Não vou falar do que passou com os outros, não. Falando em termos de circunstâncias e falando em termos
A porta abriu sozinha. Falando em termos, não em termos de circunstâncias, mas vamos ver o que aconteceu com a gente. Eu estava no Canadá, eu e a Ângela, nós estávamos no Canadá, estava servindo lá entre os índios, e aí me apareceu uma infecção, e aquela infecção ficou generalizada dentro do meu corpo. Eu passei por uma primeira operação, aí não deu certo, continuou a infecção, e aí fui para uma segunda operação, fiquei no hospital, sei lá quanto tempo, depois fui para casa. Eu estava muito mal, que eu já não tinha mais nem força para me levantar. Então a minha oração para o Senhor, a minha súplica para o Senhor era essa: Senhor, eu já não tenho mais nem força, Senhor, me ajuda, etc. E essa era a minha oração. Acontece o seguinte, para falar de coisa prática do dia de hoje. Um dia, o pessoal da igreja a que eu servia, lá em uma outra igreja que eu ia lá para pregar o evangelho, em Calgary, que era uma igreja de portugueses e de brasileiros, mas maiormente de portugueses. Eu já não estava, porque eu estava doente, eu já não estava indo naquela igreja por algum tempo, que eu ia lá para ensinar a escola dominical, eu não era o pastor da igreja. Aí o que acontecia? Um dia bateu um envelope com um cheque lá em casa. Bateu um cheque. Aí a Ângela abriu o envelope, olhou, ué, o que é isso? Era o cheque de uma irmã portuguesa, de uma família portuguesa lá. E aí a Ângela ligou: escuta, para que é esse cheque? Aí a irmã falou assim: é para ajudar vocês. E aí foi que veio o contentamento no Senhor. Ela não sabia que eu estava doente. A igreja não sabia que eu estava doente. Eu não sabia, mas a Ângela sabia que a gente não tinha mais comida no armário para cozinhar. Já não tinha mais dinheiro para cozinhar. E o Senhor levantou alguém dentro da igreja. Aí a importância do corpo de Cristo. Levantou alguém dentro da igreja, tocou no coração e mandou. Quando a Ângela ligou para ela, aí é que ela foi saber que eu estava doente, etc. E eles também entenderam o porquê que Deus os usou para poder mandar aquele dinheiro. Então veja, o que está se falando aqui é exatamente o que diz a palavra de Deus, não é? Regozijai-vos. Na hora em que aparece o poder de Deus manifestado na nossa vida, a gente estava orando. Eu não estava orando para pedir: Senhor, fala com alguém aí para me mandar um cheque. Não era isso que nós estávamos orando. A minha oração era pelo meu sofrimento e pela recuperação da saúde. E o Senhor sabia, então Ele faz. E nesse momento em que a gente vê a manifestação do poder na nossa vida, é que a gente sente o contentamento no Senhor. E aquela família também sentiu contentamento, porque eles viram que Deus os usou para aquela situação. Então isso é a vida cristã prática, isso é a vida da igreja, é o papel da igreja, né? Então essa coisa aí é que importa para nós, é o contentamento no Senhor. Então qual é o segredo para estarmos contentes? Vamos ler os versículos 17, 18 e 19, e eu vou mudar um pouco o tom. Estou sentindo que devo mudar um pouco o tom aqui, para a gente não ficar se estendendo por muito tempo, mas para ver alguma coisa bem efetiva. O que diz os versículos 17, 18 e 19? Vamos ver aqui. Orai o quê? Sem cessar. Está escrito aqui que é para orar só às segundas, terças e quartas, e sábados e domingos? Não, orar sem cessar. Orar sem cessar. O Senhor sabe que o que nós precisamos é orar incessantemente, para nos dar fortaleza, para sentirmos a presença dEle, né? E o versículo 18, o que diz? Qual é o outro segredo? Dá graças. Em tudo dai graças, por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com nós outros. Essa para conosco. Isso é a vontade de Deus. Orar e dar graças em tudo. Mas tem uma coisa que é uma admoestação no versículo 19. Não extingais o Espírito. O que quer dizer isso? Olha, você procure estar dentro do centro da vontade de Deus e reverentemente
entender que quem está conduzindo a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Não é porque você é muito inteligente, pouco inteligente, ou porque você é um PhD, ou lá o que seja. É porque é o amor do Senhor, é a força do Senhor que nos levanta e nos conduz passo a passo, para a gente não pensar que a gente é autossuficiente. Às vezes a gente pensa que é. Muitas vezes eu pensei na minha vida, eu sou tal, não sou tal de coisa nenhuma. O dia que o Senhor me mostrou que eu não era o tal, aí eu fiquei convencido. Então, finalmente, qual é a promessa do Senhor para nós? A promessa está escrita nos versículos 23 e 24. 23 e 24, o que diz lá? Essa é a promessa do Senhor. 23 diz, vamos ler juntos. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam o quê? Plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Com base em quê? No que está escrito no versículo 24. Fiel é o que nos chama, o qual também o fará. Então, veja só, isso aí é essencial. A gente repetir, ler e reler a palavra todos os dias, para que isso entre não só na nossa mente, mas também no nosso sangue, na nossa alma, para que a gente cumpra o propósito que é a vontade de Deus para nós. Então, eu quero perguntar a vocês o seguinte: se existe alguém que anda triste por alguma coisa, ou por doença, ou por problemas de relacionamento, ou porque alguém na sua família, você desesperadamente quer ver o seu filho, a sua neta, o seu neto chegar ao Senhor e eles ainda não chegaram. Se tem alguém com situações como essas que leva a ter tristeza e que leva a ter preocupação, hoje é o tempo de vivermos contentes no Senhor. Então, é pegar esses nossos pedidos específicos, essas nossas preocupações, entre aspas, que não deverão mais ser preocupações, para apresentar ao Senhor e pedir a Ele: Senhor, é a sua promessa que eu estou pedindo na minha vida. Eu quero ver, Senhor, a manifestação do seu poder na minha vida. Eu quero ver a manifestação do seu poder na vida do meu filho e da minha filha que não querem vir à igreja. Né? Coisas dessa ordem é o que deve ser a nossa prática do dia a dia. E se tudo está bem, tem aqueles que tudo está bem com eles. Eles estão agradecidos, eles estão se regozijando, mas se tudo está bem, também devemos dar graças. E não esquecer de dar graças e orar incessantemente. Amém? Então, usando uma própria expressão do apóstolo Paulo, palavra que eu quero deixar com vocês, é essa aqui, para a gente levar para casa e refletir sobre isso. Ele diz assim, a outra igreja, que era a igreja dos Filipenses, diz assim: que a vossa alegria seja sempre constante no Senhor. E mais uma vez ele repete: alegrem-se. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura, disse o apóstolo Paulo, além de outras coisas que ele citou. Aí ele diz assim: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Mas vos digo, olha o que ele diz para nós: tudo posso, em quê? Naquele que me fortalece. Tudo posso em quem? Olha, se alguém achar que você é louco, se você estiver falando isso, se você estiver aflito, estiver com alguma apreensão no seu coração, esteja na rua, esteja onde estiver, você começa a falar. A palavra que a gente fala, né, produz efeito no mundo espiritual. Se a gente está sendo perturbado espiritualmente por alguma coisa, vamos dizer, se pensarem que você é louco, problema deles. Não precisa de sair gritando, mas eu estou falando não é expressar essas palavras silenciosamente, porque silenciosamente, né, o inimigo não tem poder de entrar na nossa mente. Mas expressar essas palavras
falando, botando a voz para fora, porque aí vai produzir efeito no mundo espiritual. Começa a fazer isso e você vai ver que vai dar resultado. Então, vamos todos repetir juntos. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Então, vamos orar. E aí, ao orarmos, vocês coloquem na mão do Senhor essas suas petições. Amém? Vamos abaixar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pelas suas promessas, te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos pela presença do seu Santo Espírito no nosso meio e te pedimos, Senhor, ensina-nos a cumprir as nossas disciplinas espirituais, orando incessantemente e dando graças e lendo da sua palavra, bebendo da sua palavra, para que a gente possa colocar o combustível, dia a dia, o combustível necessário para a nossa alma e para o fortalecimento do nosso espírito. Nós te agradecemos, Senhor, por essa igreja, por cada um dos irmãos e das irmãs que estão aqui. E, Senhor, deixa-nos que a gente, quando estivermos aqui, quando estivermos juntos, que nós possamos experimentar tudo aquilo que está escrito e fazer tudo aquilo que o Senhor nos recomenda, tudo como um fruto ou um resultado da nossa salvação em Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Então agora a Ângela vai tocar uma canção e eu vou tentar cantar junto com ela, né? Que tem a ver com o assunto, obviamente. Em tudo e sempre encontro a ti, está no céu, na terra onde for, em tudo que acontece, encontro amor. Já deixar de ter
Já não podemos mais viver sem Ti, Senhor, e sem o Teu amor. Nós queremos declarar a nossa dependência a Ti totalmente, Senhor. A nossa vida, uma vez mais, nós entregamos aos Teus cuidados, Senhor, porque sabemos que o Seu amor, Ele prevalece sobre tudo que possa ser contra as coisas de Deus. Senhor, então, nós não podemos deixar de encontrar esse tempo mais de adorar a Ti, Senhor. Não podemos mais viver sem receber as Suas graças dia após dia, mas também ainda, Senhor, quando as coisas não se pareçam favoráveis. Nós Te pedimos que o Senhor trabalhe na nossa vida, porque é em meio às circunstâncias difíceis que o Senhor trabalha na nossa vida. Senhor, a Sua palavra diz que quando nós estamos fracos, esse é o momento em que o Senhor nos faz fortes, e o Senhor nos faz fortes em Ti. Assim, continuamos a cantar essa canção para a glória do Seu nome, Senhor. Impossível não crer.